A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa palavra escrita por Salomão, filho do rei Davi, em uma fase de sua vida, podemos dizer que de mais experiência. Quando você lê os livros de Provérbios, os livros de Cantares de Salomão, a gente observa que, pela escrita, era um momento da juventude, da jovialidade, de um homem que foi um grande rei do povo de Israel, que, no decorrer da sua vida, ele teve a oportunidade de ter contato com uma glória muito grande, um esplendor no seu reino, e ele representava justamente esta glória que um rei alcança no auge do seu reinado. E ele é um grande modelo de um reinado bem-sucedido no que diz respeito à prosperidade e etc. Porém, no curso da sua vida, esse livro de Eclesiastes que nós acabamos de ler, diz que ele já estava numa fase reflexiva, já era um ancião, e ele era um homem que buscava a presença de Deus, e ele chegou a uma conclusão de que tudo aquilo, toda a glória do seu reinado, todas as conquistas logradas por ele como à frente do grande exército de Israel, todas as conquistas pessoais, familiares que ele conquistou, ele chegou à seguinte conclusão: que tudo isso passa, que tudo isso é vaidade. Esse vaidade que nós acabamos de ler aqui é vaidade no sentido de passageiro, de efêmero. E isso mostra para nós, nesse dia, a importância que temos que priorizar as coisas. Na nossa vida tudo passa. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco no dia de hoje e no dia de amanhã. A nossa vida é limitada. Os nossos passos são limitados. Nós temos que fazer esta reflexão como Salomão fez. Gente, vaidade por vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, tudo é passageiro. Mas tem uma coisa que não passa. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não passa. Ela é atual e verdadeira sempre. Ela sempre vai se cumprir na sua vida e na minha vida, porque a palavra de Deus é sempre presente. Ela nunca será ultrapassada. Mas muitas das vezes a gente está tão focado no querer ter e a gente se esquece do ser. Eu não estou falando aqui, caro ouvinte, querendo induzir a você no sentido de que você não vá lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos profissionais, pelos seus sonhos materiais, porque não há pecado nisso, desde que o seu coração não esteja nisso. Mas não há pecado, não há erro em você querer ter a sua casa, de você que já está pensando na sua aposentadoria, a estar ao lado da sua esposa, do seu esposo, né? Não há erro nisso. O que nós queremos trazer a reflexão nesse dia é que isso passa. A gente pode, muitas das vezes, acumular riquezas e não usufruir desta riqueza. É por isso que o rei Salomão, o pregador, ele diz que tudo passa, tudo é vaidade. Hoje existe e amanhã pode não mais existir. Então o que vale eu perder tempo com coisas que não vão acrescentar o essencial na minha vida? Aí eu lhe pergunto, em que eu tenho que investir? Eu tenho que estar focado no meu trabalho, nos meus estudos? Sim.
Mas só que Deus quer que você não se esqueça daquilo que é eterno, daquilo que você tem que priorizar de forma urgente hoje. E o que que Deus quer de nós? Ele quer que nós venhamos a buscar a presença dele, a estar diante dele na situação de dependência total. É isso que Deus quer da gente. Ele quer que nós, nos mínimos detalhes, as coisas mais complexas, a gente venha a depender dele. E aqui, no nosso dia a dia, na nossa rotina secular, o que que a gente tem que priorizar? A gente tem que priorizar tempo. Tempo para estar com Deus, tempo para estar com a família, tempo para estar com os filhos, tempo para você mostrar ao seu filho que você o ama através das suas atitudes, brincando às vezes de uma brincadeira tão simples, mas que para o seu filho vai marcar a sua vida. Tempo para com a sua esposa e vice-versa. Tempo de qualidade. Eu sei que hoje em dia o trabalho ele suga muito as famílias. Ele suga, a gente sabe disso. Mas só que diante de tudo isso a gente tem que saber priorizar. A gente tem que entender que você ficar correndo atrás do ter, sem se preocupar com o ser, que é o principal, que você se preocupando com o ser, com certeza o ter é consequência, mas não é a prioridade para a sua vida. Você vê que nesse texto que nós lemos, nós estamos falando de um rei riquíssimo, de um rei que tinha tudo o que você imaginar na sua mente de riqueza. Ele tinha. E ele chegou à conclusão que tudo aquilo ali é vaidade, que tudo aquilo ali é correr atrás do vento, que aquilo ali passa. E o que que não, o que que fica de legado, podemos dizer assim, de eterno, né? O que fica é a nossa comunhão com Deus, é a nossa busca incessante a Ele. É a gente entender que nós temos que priorizar a educação dos nossos filhos, né? Nós temos que priorizar Deus dentro da nossa família, porque isso não é vaidade, isso pelo contrário, isso não é passageiro, isso tem reflexos na eternidade. E Deus precisa de mim e de você para que a gente possa entender que a prioridade, a priorização das coisas é o que faz a diferença nesses dias. Nós temos que priorizar, caro ouvinte, tempo para com Deus. Nós temos que conversar com o Senhor em nome de Jesus Cristo, para que a nossa intimidade com Ele cresça, para que a gente venha também a impactar outras pessoas, impactar a nossa família, impactar os nossos amigos e mostrar que tudo aquilo que a gente está vivendo, aquilo passa. É só você verificar na tua profissão. Não sei quem é o chefe maior, mas com certeza já houve uma rotatividade grande do seu chefe. Hoje é um, amanhã pode ser outro. A gente verifica isso dentro do campo político, ou um prefeito que fica ali durante um tempo, daqui a pouco muda. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que tudo é rotativo, que tudo passa. Se a gente achar que aquele momento que a gente está vivendo ele é digno de ser idolatrado, a gente está errado. A gente tem que entender sempre que Deus quer de nós a intimidade com Ele. Ele quer que nós tenhamos a sabedoria para podermos priorizar. E é isso que eu queria trazer a você nesta manhã, caro ouvinte. Tudo que nós estamos vivendo, de repente até mesmo você está vivendo momentos lindos na sua profissão, você chegou ao ponto máximo da sua carreira, mas isso passa. Será que vale a pena, né, você deixar de investir naquilo que é essencial por conta de algo tão pessoal? Será que vale a pena? Eu já ouvi uma frase que diz assim, que nenhum sucesso profissional justifica o fracasso da família. Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso da família. E eu posso dizer também que é não somente o fracasso da família, mas é o fracasso pessoal.
Nenhum sucesso profissional pode fazer com que você se torne uma pessoa doente, uma pessoa fracassada emocionalmente, fracassada espiritualmente. Então, nada que possa te fazer chegar ao ápice da sua carreira, ao ápice daquilo que você faz, não justifica o fracasso pessoal. E é isso que Deus está nos alertando. Deus não é contra o sucesso profissional. Deus não é contra o sucesso nos seus estudos. Muito pelo contrário. O que Ele quer é que você entenda, que nós entendamos que Ele é a prioridade. Ele é aquilo que não é vaidade, Ele não é passageiro, Ele é eterno. Ele se preocupa com você desde o primeiro dia, quando você foi concebido, até o seu último dia, Ele tem preocupação com você. E foi por isso que Ele mandou Jesus Cristo, para que você pudesse, ao longo da sua vida, reconhecer em Cristo o amor perfeito de Deus por nós. E Jesus Cristo não está morto. Ele está ao lado de Deus, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, porque Ele nos ama. E eu creio que esta palavra denota amor. Ele quer que a gente entenda, olha, vamos organizar a nossa mente, vamos organizar a nossa vida, vamos ver o que é prioridade, o que não é, a gente tira. Isso aqui pode ser para depois? Pode. Agora, tem algo que não pode deixar para amanhã. Tem algo que tem que ser feito agora. É a minha intimidade com Deus, é a minha intimidade com a minha família, é a minha intimidade com a minha esposa, com meus filhos, enfim. Que nós tenhamos esta consciência de que tudo passa, mas a palavra de Deus nunca passará. Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua vida, e é por isso que Ele nos fala de uma maneira tão direta através da sua palavra, dizendo: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade nesta terra. Mas a palavra do Senhor é para sempre. O legado que você vai deixar para os seus filhos vai ser para eles usufruírem nesta terra. O legado que você vai deixar para os seus subordinados, para aqueles que você chefia, vai ser um legado para o período que estiver vivendo nesta terra. Mas o nosso Deus é um Deus de eternidade. Ele está muito mais preocupado com a eternidade que você vai ter com Ele do que aquilo que você vai ter nesta terra, porque o que vai ter nesta terra é muito fácil para Ele resolver em sua vida. Mas Ele quer primeiro que você busque o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, elas automaticamente vão ser acrescentadas. Então priorize o que é eterno, priorize o que vai fazer você vencer, que vai fazer com que você entenda, se organize, tenha sabedoria para priorizar o terreno. Que Deus abençoe a sua vida, caro ouvinte. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração aquilo que eu, por limitação, não consegui. Que Deus te abençoe, você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.